Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão no Excel. Então, depois da aparição galáctica de Lorde Haroldo Torres, nós voltamos à programação normal, certo, Juliana? O que a gente tem que falar? Para você se inscrever, tocar o sininho pra eu parar de levar cagada aqui da direção. Ó, eu tenho direção. Não é chique, né? Então o que nós vamos fazer hoje, moçada? Eu vou mostrar uma evolução do gráfico de velocímetro, certo? Eu preciso falar já ou depois da vinheta? O que eu vou falar? Depois da vinheta, então toca a vinheta. Então vamos lá, se você pegar o meu e a maioria dos tutoriais de gráfico de velocímetro que tem aí disponível no YouTube, na internet, você sempre vai perceber, sempre não porque eu não vi todos, né, Ju? Você vai perceber que 99% deles trabalham sempre com o mostrador partindo de zero, certo? E aí você fala assim, bom, Botão, mas eu não quero que o meu mostrador parta de zero. Vamos supor que eu quero que parta de 1000 e vá até 10.000, tá? E aí, moçada, você dificilmente vai encontrar algum tutorial que trabalhe com isso. Então o que nós vamos fazer hoje, Juliana, é mostrar o gráfico de velocímetro partindo de valores que pelo menos não aparentemente saem de zero. Primeiro, por que o meu e de quase todo mundo sai do zero, né? Então deixa eu virar um pouquinho aqui, até afastei o meu tambor. Lembra daquela pelota chata que a gente fez, né? Para explicar, né, o porquê de colocar um em cima do outro, etc. Não? Daquela aula xarope de trigonometria que a gente tinha. Vocês lembram que os quadrantes eles faziam, né? Aqui era 1, 1, menos 1 e 1, e a gente usava o que? O seno e o cosseno para posicionar o meu ponteiro. Por que a maioria dos tutoriais eles sempre partem de zero, né? Porque a ponta do meu ponteiro aqui, do meu marcador, ele está posicionado no zero. Então quando você vai fazer a conversão, ele sempre é o zero. Aí você fala assim, bom, eu quero fazer um mostrador que parta, sei lá, de 1.500 e vá até 7.500, o que você quiser, certo, Juliano? Aí você vai falar assim, bom, vou tentar fazer o velocímetro. E aí você não consegue. E qual que é a primeira reação que você tem? Fala assim, bom, se 7.500, por exemplo, é 100, quanto é que vai ser zero? Vai ser x, aquela famosa regra de 3 que você aprende no ensino fundamental. Aí o que acontece? Você se fode, né? Porque qualquer valor multiplicado por zero vai dar zero e você trava, assim como eu fiquei travado na maior parte dos casos. Beleza? Então depois dessa explicação xarope, vamos voltar aqui à planilha, deixa eu me posicionar de novo, para que a gente comece a fazer o exercício. Ô, caralho. Corte para a câmera, por favor, que é isso? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Vocês já conhecem esta maldita estrutura. Se você não lembra disso, você tem que clicar, né, no linkzinho que as meninas vão colocar aí. O mais interessante, eu falo que vai ficar aparecendo na tela, mas ele sempre aparece, né, na minha cabeça, acho que para cá, né? Então você clica aqui em cima, que vai levar você ao tutorial, por que a gente trabalha aqui com eixo X, com eixo Y, com seno, cosseno, diabo 4, beleza? Mas o que nós vamos fazer? Você imagina que eu tô pegando esse exemplo aqui, ó, é o preço do aluguel de imóvel que vai de 1.500 a 7.500. Então notem que ele não está partindo de zero. Então, como eu mostrei para vocês naquela explicação tosca do começo, você não consegue fazer uma regra de 3 falando, né, que nenhum valor é zero, porque a hora que você for fazer a multiplicação vai zerar. Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Nós temos que trabalhar como se fosse um índice de valores, ok? Então o que nós vamos fazer? Eu vou girar de volta aqui, que é esse, né? Volta aqui na câmera que eu joguei o giz e agora eu não sei onde tá. Deixa eu apagar aqui. Tá bom, vamos lá. O que o Excel vai fazer? Vai falar assim, bom, o 0 até o 1, né? Imagina que isso aqui é uma reguinha. O Excel vai fazer o seguinte, o 0 é quanto? O 0 é 1.500 e, nossa, olha que garrancho, o 0 é 1.500 e o 1 vai ser o 7.500. Dependendo do valor que eu posicionar aqui, ele vai automaticamente refletir nesse intervalo. Beleza? Agora sim eu vou parar de usar a lousa, me sujei inteiro aqui, parecendo criança. Vamos voltar para a planilha. Então, pessoal, notem aqui, obrigado. Notem aqui, né, que eu coloquei índice de 0 até 1, toda aquela ladainha. E deixei aqui, ó, um espaço onde a gente vai colocar a tendência do gráfico. Por que tendência, Juliana? De novo, nós vamos pegar essa posição de 0 a 1 e vamos tentar converter. Então, qual fórmula que nós vamos utilizar? Hoje eu tô falando devagar ou tá bom? Tá bom, que nem sempre. Então, igual, vamos lá, olha lá que maravilha, tendência. Não me vai inventar de digitar tendência até o final, porque tem acento, depois vai dar certo, você vai ficar aí procurando que nem bom. Então, beleza, abriu a fórmula de tendência, basicamente nós vamos ter que informar 3 argumentos, ó. Resquícios de Haroldo aqui, né? A fórmula ainda está em inglês, eu não sei por que cargas d'água, mas essa fórmula, se você for procurar, os argumentos têm que ser colocados aí, pelo menos você tem que saber como traduzir. Então, a primeira coisa que nós temos, né? Valores conhecidos que vão como constar no eixo Y, valores conhecidos que vão constar no eixo X, né? O novo X e a tal da constante que até hoje eu não sei o que é, mas vamos lá. Então, quem que vai ser, pessoal, o valor de Y? Nós vamos selecionar aqui, ó, a parte
parte do índice, que vai então de 0 a 1. Ponto e vírgula. Quem vão ser os valores conhecidos de X, minha cara Juliana? Tá aqui, ó, de 1.500 até 7.500, beleza? Então notem que ele tá pegando como se fosse aquela reguinha, né? Ele tá pareando o Y e tá pareando o X. E agora, pessoal, eu tenho que informar para ele quem vai ser, né, o novo X, quem vai ser a nova conversão de X. Então qual que é o valor de X atual que eu tenho, né? Ele está aqui atrás, né? Então eu vou selecionar aqui a posição do meu ponteiro que está na célula B7. Ponto e vírgula. E aí nós temos um negócio que é a tal da constante. Falso, B é definido como 1, B é calculado normalmente. Sabe para que serve isso? Eu também não. Então quando você não sabe para que serve e o negócio dá certo, não mexa. Perguntei para o Haroldinho, que é economista, ele também não sabe para que serve. Então você tira essa porra desse ponto e vírgula, fecha e dá o Enter e vamos ver o que acontece. Aí o que aconteceu, minha cara Juliana? Deu 0. Por que deu 0? O seu intervalo não vai de 1.500 a 7.500? O 1.500 ele é o quê? Ele é o 0. E o 7.500 ele é o quê? Ele é o 1. E o valor que está indicando não é o 1.500? Então por isso que tem que dar 0. Se você colocar aqui 7.500, olha lá que maravilha, vai aparecer 1. E se você colocar 5.000, vai aparecer o 0,58. Ou seja, dentro deste intervalo que vai de 0 a 1, ele faz a posição deste valor, né? Ele converte esse valor como se fosse dentro dessa escala. Olha que maravilha. E agora o que você vai fazer, né? Você que está aí e acompanha o botão do Excel já faz um tempo, basicamente nós vamos mostrar, né, como é que monta o gráfico de velocímetro. É lógico que eu não vou ficar aqui que nem um paspalho montando passo a passo, porque já tem vídeo. Então você faz o favor, clica aqui em cima. Eu vou fazer o vídeo meio na toada. Se você não entender, basta acessar o vídeo de velocímetro no Excel a gambiarra. Então, a partir deste momento... Certo, Leandro? Isso aí. Então vamos lá. Vou montar o vídeo, tá, Casey? Só um negocinho antes de colocar o... Você vai montar o vídeo, seu fera, não me vai montar em cima dos valores aqui, né? Você monta em cima do índice novo, certo, querido? Senão não vai dar certo. Agora você bota... Então o que a gente vai fazer agora, né? O nosso gráfico de velocímetro está pronto, né? E ele está plotado, como eu fiz questão de ressaltar, em cima do índice e não em cima da tendência. E não em cima dos valores propriamente dito. Aí o que você tem que fazer, meu querido, né? O ideal seja que você mostre, né? Aqui em cima quais são os valores que partem de 1.500 até o 7.500, que é o meu horizonte de máximo. Beleza, como é que eu faço isso, minha cara Juliana? Então aí, para você que não viu novidade ainda dentro do gráfico de velocímetro até essa questão de tendência, né? Nós vamos utilizar outra ferramenta, né, em paralelo que vai nos auxiliar. Você tá vendo aqui do lado, minha cara Juliana, que tem aqui que eu deixei pronto, ó. Tabela de dados, a gente já trabalhou nesse vídeo também, peraí que tá tocando, não posso entender agora. A gente já trabalhou com esse tabela de dados e algum vídeo que vai aparecer aqui em cima para vocês. O que esse tabela de dados faz? Ele simula valores dentro de um determinado intervalo sem que eu precise ficar manualmente fazendo as simulações. Então aqui em cima, olha, eu tenho nesta célula B10 a referência, né, do meu valor de ponta e a referência do meu valor de ponta também para o eixo X e para o eixo Y. O que eu quero saber, né? Quais vão ser os valores de ponta, tanto para o X como para o Y, para esses valores de 1.500, 2.000, 2.500 e assim por diante. Então como é que eu faço isso, né? Se você está em dúvida de como é que faz o funcionamento da tabela de dados, clica aqui em cima, beleza? Então vou selecionar a minha base de dados, tester hipóteses, tabela de dados, certo? Quais são os valores que estão variando numa mesma coluna? É o valor da minha posição, vou clicar aqui, também não preciso falar devagar porque já tem vídeo, né? Então tá bom. Vou dar um OK. Olha lá que maravilha, né? Ele posicionou, ele falou para mim quais vão ser os valores, todos os valores, nesse intervalo. Então 1.500, o valor do eixo X vai ser -1 e o valor do eixo Y vai ser 0. 2.000, o eixo X vai ser 0,97, né? E o eixo Y vai ser 0,26. Certo, minha cara Juliana? E aí o que você tem que prestar atenção, né, meu querido? Né? Para você ver que quando eu tô falando, não tô falando bosta. Tem algum valor aqui que sai deste maldito intervalo de -1 até 1? Então aí, ó, a teoria tá justificada. Beleza, botão. O que é que eu faço com isso? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai clicar com o botão direito, selecionar dados, minha cara Juliana, né? E vai adicionar uma série. Aqui nos valores, né, do eixo X, você vai vir aqui, ó. Opa. Beleza. E nos valores do eixo Y, você vai selecionar aqui, ó.
e vai dar um ok. Olha lá que legal, moçada. Eu adoro que os caras agora pegaram que eu fico falando, olha lá que legal, e põe em todo o vídeo, né? Você vem aqui e dá um ok. Tá vendo que é né, no contorno aqui do meu velocímetro, Jean, para de mexer nessa porra do celular, fez uma carapaça aqui no meu velocímetro. Só vou trocar esse dado aqui porque os negocinhos fiquem legais. Alterar tipo de gráfico, ó. Em vez de ser uma linha, eu vou colocar uma linha com os marcadores. Olha lá que legal, moçada. Tá vendo? Que ele posicionou todos os meus valores ali nessa carapaça. Aí o que nós vamos fazer agora? Se você quiser pintar de outra cor, colocar em preto, azul, amarelo, aí é firula, você faz o que você quiser. Eu vou clicar nele aqui, ó, Ju, botão direito e vou vir em adicionar rótulo de dados. E aí ele apareceu quem? Ele apareceu uns valores aí que são esses valores de rótulo que eu tenho aqui, certo? Beleza, botão, mas nossa, esse velocímetro ficou uma bosta. Se for para ensinar desse jeito que eu não consigo, tem que ficar fazendo a conversão ou substituir cada rótulo um a um, nem faça. Vai demorar mais tempo, né, estruturando, corrigindo do que montando. Aí que vem outro truque legal, moçada. Você vai clicar com o botão direito aqui, ó, e vai vir em formatar rótulo de dados. Tá vendo, Juliana? E aí no formatar rótulo de dados, moçada, eu tenho aqui algumas opções que você pode atribuir ao rótulo. E tem esse valor a partir de células. Você vai clicar nesse valor a partir de células e olha que legal, né? Vai se fuder. Ele vai abrir esta caixa assistente para você selecionar o intervalo de rótulos que você quer dar. E aí você pega e seleciona aqui, ó, o intervalo de rótulos, né? E dá um ok. Olha lá, né? Ele colocou todos os valores aqui em cima. É lógico que ficou uma bosta. Por quê? Ele tá mostrando também o valor do eixo Y junto. É só você desticar o valor do eixo Y. Olha lá. Ele vai ficar apenas os valores de rótulo. Mas botão não tá bom ainda. Não tá bom. Só deixa eu tirar da minha... Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho as outras opções de posição, Juliana. Basta você colocar aqui, ó, que os rótulos têm que ficar acima. Olha lá que coisa maravilhosa, né? O seu velocímetro personalizado com os valores indicando. Olha lá que legal, né? Vai tomar no rabo. Olha lá, que legal. Bonito! Certo? E aí, pessoal, é só enfirular e fazer o velocímetro do jeito que você quiser. Lógico, quando você for mexer, você não vai mexer em cima da tendência. O gráfico, ele só tá plotado em cima do gráfico da tendência, mas na verdade ele é só um espelho. Vamos supor que esse valor aqui eu quero 3.250. Olha lá. Show de bola. Lógico, né? Não ficou em cima do 3.000 porque ele tá um pouquinho do lado aqui. E aí você vai fazer os ajustes de posição que você quer aí no seu gráfico. Certo, minha cara Juliana? Esse aí, coisa nova, hein? Coisa fina. Vamos pra cima. Se você ficou com dúvida, basta mandar no e-mail, algum lugar aí que vai ter link e a gente manda pra frente, beleza? Então é isso. O vídeo de hoje mostrou mais uma evolução do gráfico de velocímetro, onde a gente trabalha com valores que não partam necessariamente de zero. É uma função extremamente útil quando você quer aí fazer esses velocímetros mais frufrus. Beleza? 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 Curte aí, dá joinha, clica na engrenagem e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, minha cara Juliana, que está com o cabelo sedoso hoje. Tchau! Que isso? Nossa, tem um capeta me empurrando aqui. Olha que anjo negro.